Se você concordar e gostar do vídeo que você vai assistir, clique em gostei, que assim você vai divulgá-lo para outras pessoas. Como é que você chama? É Vera Lúcia. Vera, o que é que você quer saber? Olha, eu quero saber uma pergunta bem objetiva. Eu quero saber se você acredita na vida eterna. Olha, eu acho que sim. Eu sinto dentro de mim, errado ou acertadamente, que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Acho que a teologia, o catolicismo, o judaísmo, o maometismo, as religiões, elas todas são convertidas para um Deus. Esse Deus pode ser até o que está dentro de cada um de nós. Mas eu sinto, não sei porquê, sinto que eu já tive outras vidas e que outras vidas terei. Só isso. Certo, muito obrigada. Um forte abraço para você, bastante saúde, viu? Obrigado. Mommy and Daddy could not get me out. I stayed with the fire. The fire was hot. I know Mommy and Daddy will be happy when I come back. A memória de uma criança. Não da morte, mas de uma vida nova. Existe vida após a morte? Uma pergunta antiga. Na Universidade de Virgínia, em Charlottesville, cientistas investigam alegações de reencarnação. Há 40 anos, tentam explicar relatos de crianças que falam de uma vida passada. Histórias como desta garota que diz ter morrido afogada e que reencarnou. Ou deste garoto de 6 anos que era policial em Nova York e foi morto em serviço. Ou deste garoto que lembra viver como seu próprio avô. Há milhares de histórias assim, e o Dr. Jim Tucker reuniu muitas delas. We're investigating cases of very young children who spontaneously begin talking about previous lives. They usually begin between the ages of 2 and 3 and continue until the age of 5 or 6. We're looking at these cases to learn as much as possible about this phenomenon. Jim Tucker prepara uma viagem para encontrar um de seus casos. Uma criança que lembra de uma vida passada. Gus Ortega is a little boy in Colorado who has talked about being his grandfather. This began when he was 18 months old, and he's made a number of statements that seem quite specific. This one is a stronger case because the child has made some very specific statements that it seems very unlikely he could have heard through normal means. O caso de Gus é só um entre muitos. We've been studying these cases for the last 40 years. We've now collected over 2,700 cases like this. These cases have been found all over in Asia, in West Africa. They've been found in South America, in Europe, and the United States, pretty much wherever they've been looked for. Vovô Og morreu em 1993. Seu filho Ron encontrou-o caído no chão. Derrame. Og morreu 5 horas depois. Ele tinha uma loja. Ele vendia de tudo e amava sua família, mas nunca conheceu seu neto Gus. Gus nasceu 1 ano após a morte de Og. Um dia, com apenas 1 ano e meio, Gus estava no seu quarto com seu pai. Ron came out and told me that he had just finished changing Augie's diaper and that he looked right up at him and said, "You know, Dad, when I was your age, I used to change your diaper." I was flabbergasted, to be honest with you. I thought it was just kind of strange, especially the choice of words to say that phrase, "when I was your age," for this little 1.5-year-old toddler. He started talking about Grandpa. And, you know, just the little things he was saying that we knew he couldn't have known because he never met Grandpa. His grandfather died a year before he was born. So, yeah, we were pretty puzzled about it.
Um dia, Ron trouxe fotos antigas para casa e algo mais notável aconteceu. I said, "Oh, look at this old photograph." And he came up to it and he goes, "Oh, there's me." I mean, I was like just totally astounded, you know. It just stopped me, you know, cold. I mean, because how would he know that? Gus diria mais coisas assim nos anos seguintes. Ele se lembraria de episódios da vida do avô dos quais Ron mal se lembrava. E ele os viveu. Gus sabia mais do seu avô do que deveria. Mas na investigação do Futuro Agora sobre fantasmas, pessoas que se comunicam com animais e sobre o poder da mente sobre a matéria, há uma história sobrenatural que certamente é a mais incrível de todas. Vicky Noratuck vive na cidade americana de Tacoma, no estado de Washington, e é cega desde que nasceu. Ela diz ter se visto pela primeira vez enquanto estava morta. Eu estive num acidente de carro muito grave, eu tive um traumatismo craniano e uma concussão, machuquei meu pescoço, minhas costas e minha perna. Estive morta por 4 minutos. Enquanto a equipe médica da sala de emergência tentava reanimá-la, ela estava assistindo e ouvindo tudo o que eles diziam. Eu estava no teto e estava vendo tudo lá de cima. Eu não fazia ideia de como era poder enxergar. No começo, eu achei tudo muito esquisito, muito assustador e muito estranho. O Dr. Jeff Long, do Hospital de Tacoma, é um especialista que pesquisa experiências fora do corpo e acredita que Vicky passou por uma experiência de quase morte. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Estudos mostram que 18% das pessoas reanimadas depois de paradas cardíacas passam por experiências de quase morte. A maioria dos cientistas acredita que isso é fruto da neuroquímica do cérebro que está drogado ou morrendo, mas algumas coisas são mais difíceis de explicar. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela. Naquele momento, ela estava clinicamente morta. Mas ela conseguia ouvir e enxergar o ambiente à sua volta, mesmo sem estar respirando e com seu coração totalmente parado. Enquanto eu estava vendo as coisas de cima, eu vi um corpo de mulher. E percebi que o cabelo dela ia até a cintura, como o meu. Então, quando reconheci minha aliança de casamento, pensei, aquele ali é o meu corpo na maca. Eu estudei isso a fundo e depois de pesquisar algumas dúzias de pessoas que passaram por isso, descobri que aquilo que elas enxergam enquanto estão fora do corpo está sempre certo. No final das contas, é uma coisa real, em todos os casos. Eu sei o que aconteceu comigo. Sei que há vida após a morte. E, na verdade, eu estou esperando por ela.
Assim como nós temos aqui as nossas cidades na Terra, nós temos hoje cerca de 200 países no planeta, não é? Temos em torno de 7 bilhões de habitantes, já alcançamos essa meta. Veja, é interessante esse marco. No plano espiritual, a gente tem toda uma sociedade que funciona ativamente, dinamicamente, com os seus interesses, com os seus afazeres, com as suas profissões, com as suas preparações. Tudo é desenvolvido, tudo é trabalhado, nada é em termos de ficar parado, de não ter que fazer a beatitude contemplativa num céu imaginário, ou o sofrimento eterno no inferno também, isso não existe. O que existe é trabalho, é aprendizado, é estudo, é felicidade, mas também existe sofrimento. Então nós temos essas colônias, que são colônias intermediárias de aprendizado, como é o caso do nosso lar, existem infinitas outras, porque o nosso lar, por exemplo, ele está entre a própria crosta terrestre e o plano superior. Então ele faz como se uma intermediação. Até na organização de Nosso Lar, a gente aprende lendo esta obra Nosso Lar, que virou filme, como você citou, um filme que teve mais de 4 milhões de espectadores aqui no Brasil. A gente vê a questão dos ministérios. Então há um ministério que é da União Divina que tem a conexão com o plano superior. Ou seja, há mundos mais na esferas superiores. E há outros ministérios que estão mais conectados às regiões inferiores, já com um ponto de contato com o umbral, por exemplo. Existe no mundo espiritual as chamadas zonas umbralinas, as regiões abismais ou os abismos, as regiões trevosas ou as trevas, e existem as esferas de transição, colônias espirituais como o Nosso Lar, e existem os mundos que são mais elevados, mais superiores, e outros que já são até celestes, ou seja, mundos já destinados mesmo a uma evolução muito maior e até inimaginável do que a gente possa pretender aqui na Terra. Então a gente viu lá no filme Nosso Lar, aquele lugar escuro, onde os espíritos passando por momentos ruins, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, Geraldo. Na concepção tradicional da religião, nós temos aquela ideia do céu, do inferno, e para aliviar um pouquinho o purgatório, não é? O céu seria o estado, né, de uma beatitude, de uma salvação, o inferno seria uma condenação eterna e o purgatório seria esse estágio intermediário para ver se o indivíduo, afinal de contas, vai ser salvo ou se ele vai ser condenado. Na concepção espírita, que é muito interessante, todas as religiões cristãs, elas são espiritualistas, ou seja, acreditam na imortalidade da alma ou do espírito e acreditam no mundo dos espíritos, seja o nome que se dê, mas acredita que há uma vida depois da morte, e se há uma vida depois da morte, evidentemente há um mundo que abriga essas almas. A grande diferença entre uma religião e outra é como fica esta alma ou este espírito depois da morte. Para onde é que ele vai, o que é que faz ou não faz. Então nós temos as concepções distintas que formam as diferentes religiões. Na concepção espírita, que a gente gostaria de apresentar ao amigo telespectador, é exatamente a de que nós encontramos do outro lado da vida a consequência natural do que nós fizemos ou do que nós somos durante a nossa encarnação física, a nossa existência material. Que a morte não é um passe mágico que vai nos transformar em anjos ou demônios só porque nós morremos. Na verdade, nós continuamos sendo quem nós somos. Por isso que um dos princípios fundamentais do Espiritismo é exatamente a existência do Espírito, a sobrevivência desse Espírito após a chamada morte e a conservação da individualidade do Espírito após a morte. Ou seja, nós continuamos sendo quem nós somos. Nós não deixamos de ser quem nós somos. Evidentemente, sem um corpo físico, mas a essência, os costumes, a cultura, a organização em termos de conhecimento, de comportamentos, tudo isso a gente leva conosco. Só que do outro lado a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla e gradativa. O que acontece? Quando nós, então, morremos, o corpo morre, nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual. E lá nós vamos encontrar a realidade que vai nos ser consequência da nossa própria vida material. Se nós, evidentemente, não aproveitamos o tempo, se nós não praticamos o bem, se nós malbaratamos as oportunidades concedidas, se nós nos desviamos do caminho certo, nós não fomos pessoas caridosas, nós vamos encontrar do outro lado as consequências do que nós fizemos de errado ou deixamos de fazer de bem. E aí, evidentemente, nós nos sintonizaremos
com um processo de afinidade com aqueles que nos são simpáticos. E aí, como nós nunca estamos sozinhos, nós